Olá, pessoal. Eu sou o pastor Gleidson Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. E nós estamos aqui ministrando o curso de Missiologia. Vamos para a 20ª matéria, de 20ª disciplina, falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo. Antes de iniciarmos, eu quero estar lhe convidando a se inscrever no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, e também estar dando o seu like e compartilhando esse vídeo, para que essa mensagem possa alcançar muitas vidas para a glória do nome do nosso Deus. A primeira palavra-senha desse vídeo aula é a palavra Jesus. Essa é a nossa primeira senha desse vídeo aula, a palavra Jesus. No seu material didático, que já passamos para vocês, está escrito: quando Jesus voltar, a segunda vinda de Cristo. Vejamos esse primeiro texto em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Nós vemos nesse texto o apóstolo Paulo na instituição, na continuidade da Santa Ceia, pois já foi instituída por Cristo antes. Ele aqui está orientando a igreja na cidade de Corinto, dizendo que todas as vezes que eles reunissem para comer daquele pão e beber do cálice do vinho, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está fazendo uma afirmação da volta do Senhor Jesus Cristo. E para que os cristãos não se esqueçam dessa doutrina fundamental, está dentro desse simbolismo da Santa Ceia do Senhor, da qual nós sempre participamos em nossas assembleias. Na letra A do nosso material didático, fala a promessa da sua volta. A segunda vinda do Senhor Jesus à Terra é um dos assuntos mais importantes para o cristão. Os escritores do Novo Testamento falaram sobre isso mais de 300 vezes, e a expressão mais usada foi quase sempre imperativa. A primeira coisa que precisamos saber sobre a segunda vinda é que ela é certa. A segunda vinda do Senhor acontecerá em breve. Jesus falou sobre a sua volta. Veja o que ele falou em Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus falou acerca da sua vinda. Ele aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, todas as nações da terra verão a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os anjos a predisseram. Os anjos também afirmaram que Jesus está voltando, que ele voltará. Em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, veja o que diz a palavra de Deus. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nós vemos aqui a afirmação dos anjos que estiveram presentes na hora em que Jesus está subindo aos céus. Estavam ali os discípulos de Jesus e mais uma multidão de mais de 120 pessoas. E ali eles estavam vendo Jesus ascendendo aos céus, e, ocultando-se nas nuvens, apareceram os homens, 2 homens vestidos de branco, e perguntaram: varões, homens da Galileia,
por que que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, da mesma maneira que eu viste subir, ele há de voltar. Eis aqui uma promessa. Os anjos que não podem mentir, eles estão afirmando que Jesus voltará. Então, nós vemos aqui, Jesus falou sobre a sua volta, os anjos afirmaram que ele voltará, e os primeiros cristãos encorajavam-se mutuamente com ela, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vemos aqui os cristãos se encorajando mutuamente. Nós sabemos que havia uma grande perseguição na época da igreja neotestamentária, da igreja dos apóstolos. Muitos cristãos, até o 3º século, foram mortos e eles se encorajavam uns aos outros, afirmando que quando um cristão ele morre fisicamente, ele vai aguardar o Senhor, aguardar a segunda vinda do Senhor para ser ressuscitado, transformado e arrebatado. E os vivos serão transformados e arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, Paulo fala da esperança que nós temos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele afirma: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você que tem a Jesus, você tem a esperança da vinda eminente de Cristo e da vida eterna nos céus, no céu de glória, como ele tem nos prometido. Ainda sobre a promessa da segunda vinda de Cristo, nós também temos o testemunho do Espírito Santo. Quarto tópico da letra A. O Espírito Santo dá testemunho da segunda vinda de Cristo. Veja esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Veja também Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao versículo de número 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. O Espírito Santo, ele dá testemunho, ele é o penhor dessa volta eminente. Ele dá testemunho que Jesus está voltando, que Jesus voltará. Na letra B do nosso material didático, nós vemos aqui como Jesus voltará. Antes de entrar na letra B, eu quero te dar a segunda palavra-chave desse vídeo aula. É a palavra voltará. Essa é a segunda senha. A palavra voltará. Tome nota dessa palavra, a palavra voltará. Como Jesus voltará? Primeiro, ele voltará inesperadamente. Quando ninguém espera, ele virá. Veja o que Paulo fala aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança,
então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ele virá de forma inesperada, quando ninguém mais está esperando, virá como ladrão à noite, quando menos se espera, acontecerá este evento. A volta de Jesus também se dará como o relâmpago. Veja esse texto de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos, rapidamente. Ele virá como relâmpago. Em terceiro lugar, ele virá da mesma maneira como ele partiu. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 10 e 11. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus, ele voltará novamente da mesma maneira como ele subiu aos céus, da mesma maneira como ele partiu. Em quarto lugar, ele voltará com grande poder e glória. Jesus voltará com poder e glória. Lucas, capítulo 21, versículo 27, veja o que diz o texto. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ele também virá com ampla visão de todos. Todos verão a Jesus voltar. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7, veja o que nos diz a palavra de Deus. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus, ele virá independentemente do querer ou não querer dos homens. Jesus virá, e esta é uma doutrina fundamental do cristianismo. A volta eminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltará como relâmpago, da mesma maneira que ele partiu, com grande poder e glória, e todo olho o verá vindo nas nuvens. Antes de entrarmos na letra C, eu quero te passar a terceira palavra-chave desse vídeo aula. É a palavra novamente. Tome nota dessa palavra. A palavra é novamente. Na letra C do nosso material didático diz: eventos dramáticos que ocorrerão na vinda do Senhor. O ministério das eras será completado. Em primeiro lugar, o ministério das eras será completado. Apocalipse, capítulo 10, versículo 6 ao versículo 7. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Em segundo lugar, o povo de Deus entrará em sua plena glória. Esses são os eventos que acontecerão na volta do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus entrará em sua plena glória. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. Eis aqui a promessa de Deus, a promessa de estarmos com Ele na sua glória e desfrutarmos plenamente de tudo aquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Em terceiro lugar, os mortos em Cristo serão ressuscitados. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, veja o que diz o texto. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Os cristãos que, no quarto tópico, os cristãos que ainda estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com ele. Mateus capítulo 24, versículo 31. Veja o que diz a palavra de Deus. E ele enviará o seu anjo com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os cristãos que ainda estiverem vivos serão arrebatados sobre a voz da trombeta de Deus. Ouvirão a trombeta e serão transformados dos quatro cantos da terra, do norte, do sul, do leste a oeste, das quatro extremidades do céu, serão arrebatados e estarão para sempre com o Senhor. Quinto lugar, a criação será liberta da sua escravidão. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 21. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todos os inimigos serão destruídos. Na volta de Jesus, todos os inimigos serão destruídos. Veja o que Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 25. Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Satanás também será amarrado na vinda do Senhor Jesus. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Sobre a vinda do Senhor, esses são eventos que acontecerão na vinda do Senhor. Em oitavo lugar, o julgamento será distribuído por cada quinhão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de número 6 ao versículo de número 9. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que atribularam, e a vós, que sois atribulados, descanso convosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E para concluirmos, o último tópico, o reino será estabelecido e nunca será destruído. Veja o que diz em Daniel, capítulo de número 2, versículos de número 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá
todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nós vemos aqui os principais eventos da volta do Senhor Jesus Cristo. Somente recapitulando, o ministério das eras será completado. O povo de Deus entrará em sua plena glória. Em terceiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados. Quarto, os cristãos que ainda estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com ele. Em quinto lugar, a criação será liberta da escravidão. Todos os inimigos serão destruídos. Satanás será amarrado. Em oitavo lugar, o julgamento será distribuído por cada quinhão. Um reino será estabelecido e nunca mais será destruído. O reino do nosso Deus, onde nós reinaremos por toda a eternidade. Nós estamos chegando a mais o final de uma aula falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando para mantermos essa esperança viva, a esperança da volta gloriosa do Senhor. Nós estamos terminando mais essa aula, mas não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal, o canal do Seminário Teológico de Missões no YouTube, deixando o seu like, estando compartilhando esse vídeo para que essa mensagem alcance muitas vidas para a glória do nome do Senhor e que Deus abençoe a todos e nos veremos na próxima aula.